Clara está vivendo a fase mais perturbadora de sua vida, e ainda está difícil tomar as melhores decisões. A carga monstruosa de verdades despejadas em Clara colocou a personagem em um período pessoal tortuoso em Vai na Fé, afinal, em pouquíssimo tempo, ela caiu na real sobre a violência doméstica sofrida por tantos anos dentro da própria casa e, ainda por cima, tomou conhecimento sobre as outras vítimas de Theo. O problema é que ela insiste em afastar Kate da vida de Rafa e ainda faz questão de ofender a jovem, motivo pelo qual Helena entra em cena para disparar críticas sinceras à postura da amada. Ainda vai levar um tempo considerável até Clara recuperar sua força, e até lá, Helena terá um importante papel para injetar doses extras de realidade no coração da aluna. Enquanto isso, Rafa volta a se afundar na depressão e fica por um fio de desistir novamente de tudo, ampliando sua insegurança sobre o mundo ao seu redor e definindo o próprio futuro com o mesmo pessimismo demonstrado na fase inicial da novela das 7. Helena fica simplesmente indignada ao notar uma nova rodada de críticas de Clara contra Kate, incluindo algumas ofensas absurdas que sequer fazem algum sentido. A atitude, de certa forma, já era esperada, pois Clara ainda guarda múltiplos sentimentos da bolha isolada em que vivia. Difícil vai ser abandonar o espírito de Madame, mas Clara está prestes a virar a chave na novela Vai na Fé. Suas esperanças voltam a se renovar quando ela finalmente aceita depor contra Theo e se une a Sol e demais vítimas do canalha no processo judicial encabeçado por Ben. Até lá, Helena vai precisar das algumas broncas na fiel frequentadora da academia. Theo vai descontar a raiva em Lumiar após ser resgatado por Ben. Pela primeira vez, os espectadores de Vai na Fé terão a oportunidade de ver as coisas dando errado para Theo. Na verdade, o longo processo rumo à queda do vilão já teve início com a descoberta de Clara sobre os abusos do marido. A partir de agora, Theo vai sofrer nas mãos de Ben e começar a dar sinais de desequilíbrio na frente de Lumiar. Não será muito difícil perder o controle, principalmente depois que Ben encontra o empresário desmaiado no meio da rua. O advogado, obviamente, age com rapidez para ajudá-lo e faz questão de dar uma carona para o ex-amigo até a casa de Lumiar, na esperança de garantir os melhores cuidados possíveis, apesar do rancor que guarda do canalha. O outro lado da moeda não será tão empolgante, pois Theo simplesmente fica revoltado ao perceber que recebeu ajuda de Ben, para descontar a raiva, ataca Lumiar em um momento de fraqueza. Aparentemente, ela estará dormindo quando Theo inicia mais um de seus surtos abusivos, mas o bandido se espanta ao perceber que ela está acordada. Mesmo com todos os sinais e até evidências batendo na porta, Lumiar insiste em defender Theo nos tribunais por um tempo considerável, mas as próximas experiências serão mais agressivas do que ela estava disposta a suportar. A essa altura, Ben dobra o investimento em recursos extras para derrotar seu principal inimigo na justiça, incluindo uma parceria com Anthony Verão, Orlando Caldeira, para difamar Theo e um compromisso cada vez maior com a verdade. Clara colocará a boca no trombone para incriminar Theo por estupro em Vai na Fé. A Dondoca prestará um depoimento bombástico a favor de Janaína. Ela detalhará os abusos do empresário e listará as traições dele, chegando a mencionar que ele tem um caso com a própria advogada na novela das 7 da Globo. O delegado adorou essa parte, cravará ela para Lumiar. A namorada de Helena esfregará o depoimento na cara da loira em cenas que devem ir ao ar no próximo dia 26. A essa altura, a bacharel em direito terá tentado dissuadi-la de participar do processo. Ela argumentará que a ex-modelo apenas quer vingança, sem considerar todo o histórico abusivo de seu cliente, muito menos que ele realmente tenha cometido o estupro. A ex-mulher de Ben estará tão grata pelo apoio que o amante vem demonstrando a Dora que não conseguirá duvidar das boas intenções dele. Também não recusará o pedido para que ela o defenda, apesar do óbvio conflito de interesses. Mas Clara não deixará passar em branco a relação doentia dos amantes. Ela será firme logo na primeira chantagem emocional da criminalista. A loira abordará a mãe de Rafa assim que ela chegar à delegacia para depor. Você pode dizer que não tem nada a declarar. Você não conhece a Janaína e, como esposa do Theo, você sequer é obrigada a falar, disparará ela, sem medo. Esse seu conselho é como advogada ou amante? Talvez o delegado queira saber como ele me tratava. As humilhações que eu passava, reagirá a personagem de Regiane Alves. A professora, então,
exporá todo o seu veneno. Você quer se vingar? Vá em frente. Não posso fazer nada. Você sabe melhor do que eu as consequências para sua família, soltará ela. Clara entrará na sala de depoimentos trêmula, mas abrirá o jogo com as autoridades. Quando sair, encontrará Ben, que defenderá Janaína e Lumiar aflitos. Imagino que vocês queiram saber o que eu falei. Disse, sim, que Theo é um canalha, que me traiu todos esses anos. Inclusive com a atual advogada dele. O delegado adorou essa parte, revelará a socialite. A funcionária do ICAS quase cairá dura de constrangimento na frente do ex-marido. Mas há chances de que a fala não reflita totalmente a verdade. Clara, afinal, terá dito reiteradas vezes para Helena que não conseguiria depor contra o ex-marido. Com ou sem depoimento, porém, a situação de Theo estará feia. Rafa consegue se reencontrar com Kate, mas a conversa termina em uma grande briga. Rafa está vivendo uma crise na sua vida, após ficar longe de Kate, mas a situação ficará pior até mesmo dentro de sua casa. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o fotógrafo terá uma grande discussão com a ex-namorada e decidirá colocar toda a culpa em Clara. Apesar de passar momentos complicados, Rafa realmente acreditou que estava vivendo a melhor fase da sua vida, começando um relacionamento com Kate, mesmo sem saber sobre a sua verdadeira identidade. No entanto, esses dias de paz chegarão ao fim com o afastamento da filha de Bruna, trazendo uma angústia contínua para o rapaz. Acontece que Rafa finalmente irá se reencontrar com Kate após algum tempo afastados, mas esse momento culminará em uma discussão tensa entre os dois. O jovem fotógrafo chegará na sua casa e afirmará que discutiu com sua ex-namorada por causa de Clara, causando um desconforto entre os dois. A esposa de Theo ainda irá manter em segredo o real motivo do afastamento de Kate, temendo que o filho fique traumatizado com os acontecimentos de sua família. Clara acredita que está fazendo o melhor para Rafa, mas ainda hesitará em fazer o certo ao se recusar a depor contra Theo na delegacia, deixando as coisas acontecerem de forma deturpada dentro da própria casa. Entretanto, Kate não irá desistir do seu relacionamento com Rafa e tentará fazer algo absurdo para se aproximar dele. O bandido finge ter um bom coração para melhorar sua imagem, mas o pastor devolve a doação ao descobrir o que Theo fez com Sol. A eterna disposição do pastor Miguel para dar bons conselhos e guiar os frequentadores da igreja em direção à luz é louvável na novela Vai na Fé, mas até ele vai cometer um deslize ao aceitar uma doação repentina de Theo sem se dar conta que está diante de um dos maiores bandidos que já passaram pela região. Ao anunciar que a igreja recebeu uma fortuna de Theo, o pastor precisará lidar com a fúria de Sol, e assim que descobre a verdade sobre o doador, não pensa duas vezes antes de devolver cada centavo. A essa altura, o vilão da novela das 7 já estará com os nervos à flor da pele após um surto generalizado na delegacia que será filmado até por paparazzi. Para completar, Theo está prestes a perder a linha com Lumiar e abrir a guardada brecha para a advogada perceber com quem realmente está lidando. Até agora, ela ainda faz questão de declarar lealdade ao amigo da juventude e refutar as teorias de Ben sobre a imensa quantidade de vítimas do pilantra. A estratégia de Theo para recuperar a imagem não dá certo, e ele fica cada vez mais revoltado em Vai na Fé. Ben, por outro lado, começa a rebaixar o nível dos jogos para garantir todos os tipos de vantagem contra o inimigo. Entre as medidas do advogado, ele formará uma parceria com Anthony Verão para aproveitar o vexame recente de Theo na delegacia e continuar manchando sua imagem antes do julgamento que promete transformar Vai na Fé em uma história de cinema. Finalmente Theo irá tremer ao perceber que precisará encarar a justiça. Theo está muito perto de encarar as consequências pelas suas ações e ainda irá atrair a atenção para as pessoas ao seu redor. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão receberá uma intimação da polícia e irá se encrencar com Orfeu, que não hesitará em tomar uma atitude contra o sócio. Orfeu sempre conseguiu se manter oculto no meio de tantas armações em que está envolvido, sendo um dos grandes responsáveis por trazer mercadoria ilegal para o país. No entanto, o bandido precisará lidar com as consequências da irresponsabilidade de seu sócio e poderá ter sérios problemas com a justiça. Acontece que Theo receberá uma intimação da polícia e ficará atordoado com o ocorrido, mas nem espera que isto será apenas o começo. Para piorar a situação,
Orfeu também receberá uma intimação e ficará furioso, exigindo a presença do seu sócio no bar imediatamente. Esse será um momento realmente tenso para Theo, que além de lidar com a polícia, também precisará encarar a fúria de Orfeu, que poderá ser pior do que a justiça. O pai de Rafa já percebeu que não terá mais a proteção do seu sócio, se encontrando sozinho para resolver os crimes que comete pelas ruas da cidade, além de enfrentar Ben, que não hesitará em colocar o ex-amigo atrás das grades. O vilão começa a cometer alguns deslizes cruciais para definir sua futura queda. O extenso período de exibição da novela Vai na Fé ainda não incluiu momentos de grandes deslizes na vida de Theo, mas este cenário está prestes a ser brutalmente modificado. Nos próximos capítulos da novela das 7, o canalha finalmente começa a morder a isca de Ben e não vai demorar muito para ele ficar em situação delicada, sobretudo depois que ele chega completamente bêbado na delegacia, faz um escândalo e é filmado por paparazzi. Os fotógrafos de plantão no local ficam admirados com a cena, praticamente perfeita para garantir algumas boas vendas aos noticiários da região, e não é à toa que os profissionais correrão de um lado para o outro em busca do melhor ângulo, garantindo uma vantagem de ouro para Ben, Jennifer e todas as vítimas do criminoso no conturbado processo judicial em andamento. A essa altura, Lumiar dá ligeiros indícios de que pode romper a parceria com um amigo da juventude, mas ela permanece leal à missão de defendê-lo nos tribunais. Tudo começa a mudar drasticamente quando a advogada sente na pele a violência do parceiro, algo que, até então, ainda não tinha sido experimentado por ela no folhetim escrito por Rosanne Schwartzman. Theo pode cair mais cedo do que o esperado, mas isso não vai impedir o vilão de lutar. Por isso, espera-se que o confronto entre Ben e Theo se torne grosseiro nas próximas semanas, com direito a golpes baixos de ambos os lados, e uma dúvida cruel instalada na cabeça da última pessoa que ainda consegue defender o antagonista. A advogada percebe que está prestes a enfrentar um dos casos mais difíceis de sua vida. De todas as escolhas ruins tomadas por Lumiar, a pior de todas foi, com total certeza, se aliar a Theo. Isso ficará ainda mais claro nos próximos capítulos de Vai na Fé, em especial quando ela se desespera ao descobrir que o juiz aceitou as denúncias encabeçadas por Ben no processo judicial que tem fortes chances de gerar um enorme estrondo na vida do vilão. Por algum motivo que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, Lumiar acredita fielmente na palavra de Theo e já fez questão de refutar as teorias de Ben, Sol e quem mais levantar algum discurso relacionado ao perfil abusivo do empresário que, pela primeira vez, foi enfrentado com força total por Clara após deixar a máscara cair durante um jantar tenebroso complementado por Kate. Foi preciso Bruna cuspir boas verdades na cara de Clara para ela finalmente perceber a necessidade de se afastar do criminoso, mas os limites de Theo são tão desconhecidos, que muitas vítimas ainda vão permanecer caladas, incluindo sua esposa e amante que, infelizmente, não conseguiu manter o relacionamento com Rafa intacto. No meio do furacão, Lumiar declara lealdade a Theo e garante que vai lutar para livrá-lo das acusações levantadas por Ben com auxílio de várias vítimas que confirmam os abusos praticados pelo vilão. Tudo vai mudar quando a advogada sentir na pele a violência do parceiro e perceber que estava cometendo um grave erro ao defender a honra de um cafajeste da pior espécie. A advogada insiste em defender a honra de Theo que sequer existe, mas o jogo está prestes a mudar. De todas as pessoas que poderiam ficar ao lado de Theo em Vai na Fé, a maior surpresa para o público continua sendo Lumiar. Muitos podem se perguntar, em que planeta uma advogada e professora universitária renomada com elegância e inteligência de sobra ficaria de joelhos por um abusador da pior espécie? A situação pode ser absurda, mas não foge à triste realidade. Felizmente, Lumiar vai cair na real em uma fase crucial da novela. A virada de chave, porém, deve acontecer somente após um longo período de sofrimento, com direito a flagras perturbadores envolvendo as vítimas do vilão e até uma discussão com participação de Kate, que finalmente se revolta contra o bandido e decide apoiar a causa de Jennifer nos tribunais. O problema surge quando Lumiar jura lealdade a Theo, mesmo depois de ver as cenas mais aterrorizantes possíveis. Mas nada vai atingir seu coração de maneira mais brutal do que sentir na própria pele os abusos do canalha. Por algum motivo, Theo ainda não conseguiu fornecer uma demonstração concreta de seu perfil tóxico para Lumiar.
repetindo a dose de controle até mesmo quando fica transtornado de raiva ao ver a advogada se unindo a Lui no palco durante o show de inauguração do Teatro de Dora. É impossível adiar a explosão da bomba para sempre, mais cedo ou mais tarde, Lumiar vai perceber com o que está lidando.